Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje vamos comentar um pouco sobre a semana 4 do PET 2 do oitavo ano. Mas, desde já, peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos do professor César, que isso vai ajudar muito nós a darmos forças para continuar, ok? Então vamos lá, o tema é regionalização mundial na Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Ele fala que dá uma breve apresentação. Então, antes, vamos saber que tanto os Estados Unidos como a União Soviética eles estavam em guerra contra a Alemanha nazista. Eles não guerrearam, né, de forma unificada, né, exército americano e exército soviético. Então foi basicamente ali duas frentes. Então tinha a frente americana e tinha a frente da União Soviética, tudo querendo derrotar os alemães. No caso, né, o ápice, vamos assim dizer, foi quando a Alemanha começou a invadir o território russo, né? A União Soviética, né, tem alguns outros países, não é somente a Rússia, mas a Rússia é o centro, né, era, né, o centro da União Soviética. E aí, quando os alemães invadiram lá, foi onde, né, eles tiveram a sua primeira derrota, né? E aí começou os russos, né, a, a empurrar, né, de volta os alemães e ao mesmo tempo os Estados Unidos, né, veio com sua força, né, entrando depois, né, já tínhamos 2, 3 anos de guerra, não me lembro muito bem, é, entrou ali pelo lado da Inglaterra e começou a atacar, né, pelo lado francês e também pelo lado italiano. Então o exército alemão ele teve que ser muito dividido, né, muito fragmentado, que ele começou a perder do lado da União Soviética, ao mesmo tempo começou a ter a força americana também, então ele começou a ser muito massacrado. Então começou diversas derrotas e até, né, que chegou ao ponto de, né, da derrota final da Alemanha, dos nazistas. E aí, né, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles saíram muito fortalecidos dessa guerra. Por mais que a Inglaterra, né, tenha ajudado e tudo mais, mas a Inglaterra teve um gasto muito alto com a guerra. Antes até um pouco da guerra se iniciar, a Alemanha ela assinou um tratado com a União Soviética, a qual ela falava que não iria invadir a União Soviética. Só que, né, com o passar do tempo, a Alemanha começou a conquistar territórios, né? Então França, Polônia, Áustria e aí em diante. E aí, né, a ganância foi que acharam que já não iria perder, né? E aí atacaram a União Soviética. E do mesmo lado, do mesmo jeito, os Estados Unidos. Eles não tinham, né, interesse, então eles demoraram, né, muito tempo a entrar em guerra, entrar, né, definitivamente com exército, mais recursos, né? Então eu até ajudava e tudo mais, mas não tinha essa participação da população, né? Assim em diante. Então foram países que eles se aproveitaram muito, né? Então eles tiveram o que? Eles financiavam a Alemanha, financiava a França, a Inglaterra, né? Vendendo arma, vendendo alimento. Então aquilo fortaleceu muito eles economicamente. Então, enquanto a França ela estava sendo invadida pelos alemães, a população estava morrendo ali em guerra, a Inglaterra o mesmo, Itália, até os alemães, né? Mesmo eles estavam ali guerreando, morrendo, né? Ao mesmo tempo tendo que produzir, tendo que comprar, tanto os dois, né? Eles estavam mais tranquilos. Então, quando eles entraram, já era um outro ritmo de guerra e aí, né? Consequentemente, eles conseguiram é, derrotar facilmente a Alemanha, né? E aí com isso eles tiveram a sua autonomia, né? Eles começaram ali, dividiram inclusive a Alemanha entre a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, né? Então foram, né, os dois países que saíram mais fortes. E aí, né, com base nisso, eles começaram a fazer algumas representações de como era o mundo, né? Que ele até foi se tratar aqui como os três mundos. Então, basicamente era o primeiro mundo, né? País formados pelos países capitalistas, né? Com elevados níveis de industrialização e condição de vida. Então, aqui eles começaram a dividir naqueles países que já eram ricos e capitalistas. Depois tinha o segundo mundo, que era constituído pelos socialistas, né? Então, nessa época, os Estados Unidos eles ajudavam, né, e financiava, até mesmo, né, aconteceu algumas guerras por causa disso. Eles queriam sempre
influenciar aquele país. E aí, né, tinha os países socialistas que recebiam ajuda, né, da União Soviética, da mesma forma que os países capitalistas. Só que no lado capitalista já tinha países que estavam mais à frente, né? Aí você vai ver Japão, os países da Europa, né? França, Inglaterra. E, ao mesmo tempo, né, tinha países que eram muito atrasados. Eles eram capitalistas, mas a condição de vida, né, então, como ele fala aqui, ó, a industrialização e baixos índices de condição de vida faziam eles não estarem no mesmo patamar. Então, eles dividiram, né, como primeiro mundo, segundo mundo, os socialistas, e o terceiro mundo, né, aqueles capitalistas, mas que tinham uma condição inferior aos do primeiro mundo, ok? E aí, quando houve o fim da Guerra Fria, quando a União Soviética ela não conseguiu se manter, né, no ritmo de investimento, de gasto que essa guerra estava gerando, até porque aqui a gente tem que lembrar que não era uma guerra, até ele fala aqui, ó, nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha. Então era uma guerra na maior parte de desenvolvimento. Então eles mandavam um homem à lua. Aí, se for, por exemplo, mandou na verdade, vamos começar lá. A União Soviética mandou o primeiro homem para fora. Os Estados Unidos lá mandavam o homem à Lua. Então eles gastavam muito dessa forma. Então tinha bomba nuclear. Então os Estados Unidos tinha bomba nuclear. Uns anos depois, a União Soviética tinha bomba nuclear. Então eles investiam muito nesse tipo de tecnologia e desenvolvimento. E ao mesmo passo, né, nós sabemos que isso gasta demais, né, e nem sempre tem o recurso necessário, o recurso, né, de volta, né. Então, quando coloca um homem para fora da Terra, você não tem um recurso que se paga, né, vamos assim dizer. Claro que tem o conhecimento, tem o aprendizado, mas não tem o ganho, né, real. Então você precisa de outras etapas, outras estruturas para estar ganhando, né? E ao mesmo passo que, por mais que eles não se tenham enfrentado diretamente, eles se enfrentaram em pequenas guerrinhas, né? Vamos assim dizer, conflitos no Vietnã, Afeganistão, alguns conflitos na África. Então eles tiveram esse tipo de guerras indiretas, onde enviavam soldados, enviavam armamentos, faziam investimentos para que aquele país, né, fosse capitalista ou socialista, ok? E aí, né, aqui continuando, com o fim da Guerra Fria, né, a organização do espaço passou por grandes transformações, né? Então aqui já passou a existir países que já estavam, né, em níveis muito altos, né? Como tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles gastavam muito por né, essa influência, alguns outros países começaram a surgir, né? Então aqui você passa a União Europeia, né, principalmente o bloco, mas ali a gente fala da Alemanha que se reorganizou muito bem, né? Então hoje a Alemanha ela é o grande centro do bloco econômico europeu, né? Tem, né, o melhor financeiramente e tudo mais, quem organiza é o centro basicamente, mas ao mesmo tempo temos na Inglaterra, França, que são países altamente desenvolvidos. E né, na Ásia tivemos o Japão, né, que foi um país que recebeu muita ajuda dos Estados Unidos, então teve muito investimento, até porque o Japão ele foi tido como uma espécie de marketing, né, de uma publicidade para, olha, se você seguir o lado capitalista, vocês vão ser da mesma forma. Mas óbvio que o que fizeram com o Japão não foi o mesmo que fizeram com outros países. Então, no caso do Japão, é, havia intercâmbio, né, ia japoneses estudarem lá, então havia muito investimento, então houve mesmo esse desenvolvimento muito mais acelerado, né, no Japão. Então hoje sabemos que o Japão é um dos melhores países, né, tem condições de vida excelentes, assim, no geral, né, que óbvio que sempre vai ter um, uma população, uma parte da população ali que pode sofrer um pouco. É, e aí também ele fala que nesse período destacou-se, né, o processo de globalização. Então aqui nós sabemos que os países eles passaram a ser mais dependentes dos outros, né? Então havia mais essa troca, né, de mercadorias, de informações, né, de comunicação. Então a influência, né, ela meio que mudou, né? Ela não ficou
somente um ou outro país. Então ele passa, né, a ter essa ideia um pouco maior, né, dos desenvolvidos, eles influenciar os subdesenvolvidos, melhor dizendo. E aí, né, eles passam a ter essa divisão, né, um conflito marcado pelas contradições entre países do norte, que são considerados ricos ou desenvolvidos, e os países do sul, considerados pobres ou subdesenvolvidos. Então aqui sabermos que não é um, uma regionalização de hemisfério, tá? Então tem a linha do Equador, para cima é rico, para baixo é pobre. Não, não é isso. Aqui é você colocar os países ricos, então Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, então Japão, e até mesmo os países que estão no hemisfério sul, né, como a Austrália, que são países ricos. Então esses países ricos estavam no topo, né? Então era quem influencia e tudo mais. E o restante, né, seria os países do sul. Então ali, mesmo o México, que é no hemisfério norte, né, um país que é considerado pobre, né, ou subdesenvolvido. Então os países da África, né, que tem uma boa parte que está no norte. O Brasil aqui se encontra também nos países do sul. Então essa regionalização foi mesmo na questão econômica entre um rico e um pobre. Ok? Então aqui acho que a gente já consegue passar para os exercícios para ter uma ideia melhor. Então a 1 ele fala o que caracterizou a Guerra Fria, né? Então vai falar, né, sobre esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Sempre lembrar que teve essa questão da ideia política, né? Um socialista, outro capitalista e assim mais. Essa 2 aqui eu até acho que foi incompleta, né? Eu acho que provavelmente tinha mais aqui, tinha as alternativas, mas enfim. É tranquilo também, não tem muita dificuldade. Como você lê o trecho aqui e lê as alternativas, consegue responder com facilidade. Então, eu não costumo falar, né, sobre essas questões múltiplas escolhas, senão eu acabo dando a resposta. Aí, quando vocês quiserem a resposta, assistem, façam, né, terminam aí. E depois assistam o vídeo de correção, porque aí vocês pegam a resposta e vai ser mais fácil. Se tiver dúvida no porquê de A ou B, né, lá no vídeo de correção vocês vão entender. Mas do caso, né, que nessa 2 aqui, é só ter calma, ler com calma, prestar atenção que vocês conseguem responder, olhando e indo definindo. Principalmente que aqui é alguns países, né, ou outro, uma coisinha boba, né, que às vezes tende a fazer a alternativa estar errada. Tá bom? Mas nada difícil nessas questões. Então, os países subdesenvolvidos, desenvolvidos, então também é bem tranquilo fazer, pegar a data ali, né, de quanto está falando. Essas 5, os países subdesenvolvidos estão abaixo na condição de fornecedores de matéria-prima, de obra, por isso eles também são chamados de. Então, também aqui é um outro nome, né, que eles têm. Então, não é algo que vocês podem, né, até fazer por eliminação. E aí, né, se tiver dúvida, assista meu vídeo de correção, que aí vocês conseguem tirar todas as dúvidas. Do mais, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestões, vocês podem comentar aí, que eu estou aberto, né, a ler o que vocês estão pensando, ok? Então fica assim, desejo bons estudos a todos e tchau, tchau. Até a próxima.